Voltamos, gente! E aí, o papo com a Dani foi curto, né? Mas prometo que eu trago ela numa outra oportunidade para a gente aprofundar um pouco mais essa discussão sobre o líder do líder. Mas agora a gente vai falar sobre pipeline de liderança. Você tem pipeline por aí ou vai no... Peraí, precisamos abrir uma nova filial. Quem que é o mais antigo da casa? É esse aqui que performa? Esse aqui que é amigo do chefe? Você tem isso desenhado ou vai no... Vai que cola. Será que dá certo? Tentativa e erro? O que eu mais vejo nas empresas hoje é tentativa e erro. Ou um excelente técnico sendo migrado para uma posição de liderança, e a gente já sabe que no final da história isso vai dar ruim. Ou quando a gente vai expandir a empresa para outro lugar, e aqui é um ponto que quando o RH não está na mesa discutindo. O board decidiu que vai abrir uma nova fábrica. Ele consultou o RH só recebeu a tarefa de contratar 1.000 pessoas para uma nova cidade. Não entendeu o contexto daquele lugar, se tem faculdade, se tem mão de obra, como é que está o lugar. Simplesmente alguém decidiu, não foi feita uma pesquisa. E é esse o ponto que a gente precisa estar nessas conversas, para entender, e até mesmo se você é de uma empresa familiar, a sucessão da empresa nem sempre vai ser o filho do dono. Pode ser que em algum momento você precise trazer alguém de mercado, ou que esse CEO, que então é o dono da empresa, entenda que ele precisa deixar aquela cadeira para que a empresa cresça. E para isso você precisa de um pipeline, tanto de líderes quanto um pipeline de talentos. Mas aqui a gente vai focar no pipeline de liderança, porque liderança é um talento, e por mais que o mercado diga que o gap de mão de obra está só de mão de obra qualificada, e o gap de liderança? A gente tem líderes suficientes para sustentar o crescimento dessas empresas ou a gente vai no método do Zeca Pagodinho, aos trancos e barrancos lá vou eu? A maioria das vezes eu vejo isso. E para este conteúdo eu trouxe duas pessoas aqui para a gente discutir como que isso acontece. Tanto a gente formando dentro da empresa esse pipeline, construindo pessoas capazes de assumir uma cadeira, estarem minimamente prontas com as skills necessárias, e também quando a gente precisa buscar no mercado, porque nem sempre a gente vai ter pronto em casa, e também é saudável você trazer pessoas de fora para também respeitar a inovação, trazer uma oxigenada para a galera. Então, César Arão, que é o consultor da Crescimento, nosso parceiro muito antigo aqui de RH Summit e RH Talks. Bem-vindo, Arão. Bom dia, muito feliz, né? Quando você estava abrindo, Léo, eu estava aqui pensando, né? Será que todo mundo entende o que é um pipeline? Ou imagina quando a gente fala, sabe, nas Uhum. minhas andanças eu escuto muito, pipeline, aí vem uma lista com nomes, como se aquilo se resumisse tudo que a gente precisava, Vem né? uma tabela do Excel. É isso. E o Albert Hernandes, que é diretor de RH da Deco, que é uma das maiores empresas que a gente tem no mundo. No Brasil está super presente e traz aí, tem o papel de trazer talentos para muitas empresas, ajudar esse RH a cavocar nesse mundo onde é que estão os melhores talentos para o momento da empresa. Então, bem-vindo, Albert. Obrigado, Ale, obrigado, César, por acompañar. Y sí, realmente es complicado. No es una lista de Excel, ten muchos más factores, mas vamos desenrolar aquí na nosso bate-papo. Obrigado por estar aqui. Bem-vindo. Então vamos começar, gente, aqui perguntando, primeira coisa, vamos traduzir o que é esse pipeline, né? E onde que as empresas erram normalmente ao construir ou não construir. Acho que a gente tem dois cenários, quando não tem e aí quando constrói errado, também pode dar erro lá no final. Então, quando a gente fala, onde que as empresas costumam errar nas suas andanças aí, Arão? Acho que você já trouxe o erro básico, né? Vamos pegar o nosso camisa 10, né? Aham. O nosso melhor especialista para ocupar a posição de liderança. Acho que já aí já vai um grande ponto. E só essa informação já me parece emergencial e Uhum. remediativa. Então, quando a gente fala sobre pipeline, assim, eu vinculo muito àquela tríade: estratégia, cultura e comportamentos esperados da liderança. Uhum. Então, eu acho que às vezes é uma visão muito também focada no hoje, né? Sem saber olhar a ambiguidade de a gente ter que dar conta do hoje com a realidade da organização para onde a gente quer estar. A Uhum. gente estava conversando aqui, Albert, a gente estava trocando Já figurinha, estava já estava aquecendo ali. Estamos aquecendo. já estamos aquecendo. E, por exemplo, hoje a gente tem a IA, né? Então, quando você olha, eu ocupo um cargo de liderança, e lógico que se eu for buscar uma cópia, ela não vai atender a necessidade da IA que vai se colocar.
Então, também essa visão de médio e longo prazo é importante para a gente levar em consideração e às vezes a gente falha só olhando porque a gente precisa hoje. Uhum. E quando eu olho para a Deco, Albert, como é Bom, que você vê dos teus clientes? Onde é que eles estão derrapando aí? Tá. Primeiro, errar não seria a palavra, são pontos de Uhum. melhora que podemos melhorar, porque Perfeito. acho que as empresas todas podem ser melhoradas. Também ver o contexto de cada empresa, se está em crescimento, se não está em crescimento, um crescimento muito grande, como a Deco hoje estamos em crescimento, e ver o que falava César. Onde vamos? Daqui 2, 3 anos, onde queremos estar, muda muito as coisas e onde, se vamos a abrir más posições e que posições vamos a abrir e que pessoas temos que formar. Então, temos que um estudo mais na base. Que temos na base, para não buscar fora, sempre buscar dentro e preparar essas pessoas para o futuro. Temos moitos hándicaps, hoxe as persoas máis jovens ten outra filosofía, outra cultura, que as persoas máis bellas como podemos ser nós, mas sí que é verdade que temos que traballar un pouco a estrategia, a IA está entrando moito forte, ajuda moito as empresas, tamén ajuda moito aos perfis que poden asumir esas posicións de pipeline. Acho que ao final é un rombo de tudo, estrategia, cultura, fit cultural, etc. Uhum. Acho que é entender o cenário. E aí é o ponto que muitas vezes o RH não está na mesa quando a empresa decide crescer. Aí vira, como o pessoal brinca que RH vira pastelaria, né? Só contrata. Contrata 50, contrata 100. Acho que é olhar para o pool de talentos interno. Olha para dentro de casa, muitas vezes, entende. E aí é um papo que a gente teve ontem. Em muitos casos, a pessoa não quer ser líder. Por que ela não quer? Será que ela tem medo? A visão que ela tem de liderança não é a visão que ela quer para a vida dela, que é o que a gente vê. Exigências. Ouvir o pai e a mãe surtando, é claro que eu não quero aquilo para minha vida. Então, entender, e acho que a gente está num momento muito interessante que a gente precisa primeiro ressignificar o que é uma liderança, para depois despertar o desejo por essa liderança, e aí vai o passo de ter novos líderes. Acho que é um primeiro passo que a gente precisa voltar atrás de ressignificar o que é essa liderança, para que a gente tenha propensão de mais pessoas querendo essa cadeira, e também entender que tem gente que não vai querer e está tudo bem. A gente vai para uma carreira técnica que também precisa existir, porque às vezes você bota um excelente técnico, você perde o técnico e você bota um líder na frente de uma equipe que não queria estar ali e o resultado vai ser catastrófico, tanto em saúde mental, produtividade, reputação de empresa e tudo mais. Você enxerga hoje esse papel de ressignificar esse líder também, Albert? Como é que... Sim, Leo. Ou seja, hoje o líder não é um chefe. O líder é uma pessoa que tem que impactar. Acompanhar, ajudar as pessoas a crescer, sempre olhando um foco, que ao final é onde vai a empresa. Temos que olhar sempre para a empresa, a nível profissional, mas a nível pessoal, somos humanos. Sempre falo que ao final nós somos elitistas como os outros, mas com uma responsabilidade diferente. E, sobretudo, temos que ser unas pessoas que impactamos nas outras pessoas. As pessoas têm que entender que esa posición é unha pessoa de impacto, unha pessoa que é un plano de carreira para a pessoa, para mirar a vida deles, para mirar a vida dos demais, sobretudo dos demais, desde RH o que faz é cumprir soños das pessoas. E sim, hoxe en día hai que mellorar un pouco o kit, ¿no? Como es o que era antes un líder, que era máis un gerente ou un xefe, e hoxe é un gestor, unha pessoa que acompaña as pessoas, ¿no? Era muito mais tarefa e processo do que... Exato. Ou seja, a IA faz toda a parte operacional, ou seja, nós ao final o que temos que é acompañar as lideranças e as persoas para poder chegar a facilitar a vida deles no proceso de trabalho que están facendo, non? Tem uma pergunta aqui, gente, que é só para eu não perder aqui. Os líderes atuais devem ser escolhidos pela faixa etária? Acho que é um ponto que eu também não mencionei. Tem empresa que, tipo, escolhe só... É o mais tempo de casa, é o que é mais já maduro. Já passamos esta fase. Acho que já foi passada essa fase há muitos anos atrás. Já foi passada, não? Ficou Filho para trás. Não, isso já passamos. Filho de, o sobrinho... Não, pessoa qualificada, fit cultural, o que falava César antes. E aí eu acho que é um ponto interessante, né? O quanto que a organização também vem dando essa clareza, né, do que a gente está buscando, né? Porque existe uma expectativa. A gente também não pode negar que você tem um tempo de casa e fala, qual é o meu próximo passo de carreira? Se eu não der, eu me frustro. Então, acho que é importante essa clareza de que, assim, hoje a perspectiva não se dá por tempo, né? Eu sempre faço uma pergunta, eu gostaria de saber quem aqui tem experiência em liderança. E as respostas vêm, sou tanto tempo líder... ou tenho tantos liderados. E a minha pergunta é, o quão complexo é o ambiente que você vive? Então, a gente começa a ressignificar. Não se trata desses dois fatores tão somente, contribuem.
E aí, quando a gente fala em ressignificar, um ponto que vocês trouxeram, que eu acho que é muito importante, se eu encontro, a gente está se colocando aqui numa geração já mais antiga, vou ressignificar só parte do meu olhar, ele não vai atender perspectiva de quem está chegando. Então, precisa de uma humildade da organização em ouvir essas pessoas que não se sentem tão motivadas a ocupar essa posição, para que a gente juntos possamos ressignificar o que é a liderança aqui. Acho que esse é um bom ponto, trazer para a mesa, assim, quando a gente fala trazer o RH quanto estratégico, mas também ouvir qual que é a perspectiva de quem, de repente, sente que não... Trazer para um ponto de entendimento, não de julgamento. Como assim você não quer? Aquela coisa, eu trabalhei tantos anos, eu sonhava em ser diretor. Mas si, ya aconteceu, imagino que aconteceu tamén con você, César, que a persoa diga, non, eu non quero ser. Então temos que buscar o porquê. Está tudo ben, É o entendimento, né? Está tudo ben, mas o porquê? O que non motiva a esa persoa para ser unha persoa líder na Adecco ou qualquer outra empresa? Então, tamén é un momento de reflexão nossa. É isso, é de entender, Trazer é o para entendimento, a pessoa se sentir também segura para falar, eu não quero porque eu gosto do que eu faço, eu estou muito bem aqui no técnico. Exatamente, então temos que trazer essa reflexão para nós. Então, o outro ponto é o que precisa existir antes da expectativa da performance do líder. Eu acho que a gente vai voltar em cultura, eu acho, né? Do que se baliza, do que se espera de um líder. Tem uma metáfora que eu gosto bastante, que é a do pêndulo, né? O que você tolera e o que você não tolera quanto líder. E ali no meio está um pouco disso, acho que... Mas não vou me adiantar demais, quero ouvir de vocês, gente. E aí, pensando em cultura, assim, independente do valor da organização, segurança psicológica tem que fazer parte dessa cultura. Porque quando a gente acende uma posição, a gente tem a nossa marca. A palestra aqui ontem falou da importância de a gente entender o sujeito, não só o escopo da função. E aí, quando a gente tem um sujeito diferente ocupando aquele lugar, a segurança psicológica se faz primordial para que a pessoa possa imprimir sua marca e a sua autenticidade. Alinhada com o fit? Sim, com certeza. Mas dentro desse todo esse processo na cultura, a segurança psicológica passa a ser um marcador muito importante para que efetivamente o potencial daquele indivíduo se concretize em performance. E aí, o que você enxerga também, Albert? Me conta. No, eu concordo com o César. Ao final é o fit, ter fit nessa empresa, ter fit nessa cultura, acreditar no que está fazendo a empresa, porque se você não acredita, não tem motivação para poder fazer crescer, não? Quantas vezes nós dizemos, eu esta empresa não trabalharia nunca, ou esta empresa trabalharia de olhos fechados, baixaríamos o salário. Então, eu acho que vai muito no que nós sentimos e nós acreditamos naquela empresa. Então, a partir daqui, se você tem fit, cultura, acredita, vê crescimento, saúde mental e tudo é um pacote, você ao final desenrola. E eu me lembro há muitos anos atrás, em Barcelona, trabalhava em Barcelona, sou de Barcelona, um chefe me diz, eu não te vou fazer chefe, os teus colegas te van a fazer líder, não? Ao final, tu eres uma referência, crees impacto. Então, a minha vida sempre foi assim, creé impacto, fiz referencia, me tornei. Me tornei por eles, no pelo CEO, no pelo líder, no pelo supervisor, sino por traballar, non? Então é fit cultural, isso é que eu falo, mas que eu acreditava no que estaba facendo e ajudava o resto a fazer de graça, que era por amor à empresa, não? Acho que é um bom ponto que você traz, dois pontos, o tal do fit cultural, que foi banalizado no mercado hoje, que quando eu não sei explicar por que o César não tá... É que não tem fit. Pronto, virou meio que um arcabouço que ninguém... O que tem dentro desse fit? E isso precisa estar muito claro quando a gente está falando de liderança de uma empresa. O que eu espero desse líder, quais são comportamentos, atitudes, conhecimentos que essa pessoa precisa ter. E o outro ponto de que vai existir uma liderança dentro da sua empresa, mesmo que não tenha o cargo. E dentro da sua equipe, provavelmente exista uma liderança informal, que pode ser benéfica ou pode ser alguém que está em contraponto com aquele líder. E acho que é um dos pontos que a gente tem que entender de liderança, acho que é essa liderança informal. Como que eu lido com ela? Ela pode ser o próximo líder, seja por reconhecimento, respeito e tudo mais, ou ela está ali no momento de pura insatisfação, que ela virou meio que um hater do líder e ela vai gerar mais problema do que solução. Então, essa liderança informal hoje, como é que a gente olha para ela e trabalha para que ela potencialmente se torne um dos próximos, um membro do pipeline de liderança para o futuro?
bom ponto, é bom ponto, Léo. Eu acho que a gente estava falando aqui, e eu sou meio polêmico Aham. com algumas questões que Eu estão não, gente, postas. imagina. Então, assim, cuidado, se a gente só contrata com fit cultural, Uhum. talvez a gente só queira seguidores e a gente não vai inovar. Eu quero igual, né? Eu quero um clone, eu não quero um líder. Então, é entender, e aí eu acho que só que tem o extremo disso, que é o hater, que é Aham. aquela pessoa que só critica e exerce uma liderança que não é benéfica para que a gente chegue num lugar interessante. Então, eu acho que o grande ponto é a gente conseguir mapear e buscar pessoas, não que sejam críticas ou seguidores, mas que sejam propositivas. Uhum. Eu acho que o grande ponto é pegar o que influencia e perceber se ela está sendo propositiva, está trazendo pontos que a gente pode mudar, assim, na experiência a crescimento, né? 20 anos aqui no Brasil e recentemente, assim, de uns 5 anos para cá, ela faz parte de um grupo internacional. Então, a gente deixou de ser uma empresa nacional Uhum. que não era familiar, o Arthur Diniz, o Paulo Alvarenga, e passou a ser um multinacional respondendo para a França em algumas questões. Então, a importância de a gente viver esse momento, né? E aí começou, poxa, mas vai ficar melhor, pior, mas como é que eu torno melhor? Uhum. Quem são essas pessoas que se preocupam em desafiar o status quo para tornar melhor a organização? Então, acho que é um bom ponto. E como é que você olha para. Você já teve. Vou inverter um pouquinho a pergunta com o Albert. Você já teve. Você já deve ter lidado com líderes informais dentro da própria equipe. E como que você conduz? Acho que muitas vezes a pessoa também precisa de uma condução. Acho que ela está perdida ou ela está num momento de insatisfação. Mas ela é um líder ali dentro, independente de cargo, né? Sí, Leo, una empresa, 700 funcionarios que somos hoxe internos, realmente temos moitos líderes informais. Uhum. Ou seja, é un fato, e en cualquier outra empresa podes ter. O que eu falo sempre é trazer para nós. Temos que trazer para casa e intentar, sexan os haters, ¿no? Uhum. E os que non, os que realmente viven a cultura e a empresa, ¿no? Entón, identificarlos, trazer para nós e formarlos. Aqueles que están moito máis próximos a nós, te dar formação, treinamentos, estrategia, funções de autonomía. Eu sou unha persoa que gosto moito de dar autonomía ao meu equipe, que me tragan ideias, porque ao final eles, para crecer, ten que errar, non? Eu sempre digo que errando se aprende, non? Entón, eu aprendi moito errando e errei moito na vida. Só erra quem faz, né? Aquele velho de. Exactamente, é como quen fica segundo de unha final. Para chegar, ten que chegar, non? Então, estrese para nós, treinar, ajudar, e os haters, ao final, o que tens que fazer é intentar ajudar eles para que volten, mas ás veces eles non queren voltar, é unha ida sin retorno, então a empresa pues, ten que fazer algunhas mudanzas. Mas como empresa, ao final, é trazer as persoas, Uhum. E aí é intentar lidar com. ajudar. E aproveitar-elas, porque ao final son tamén influencers dentro da organización. Nós hoxe estamos traballando moito a través de marketing os influencers dentro da empresa. Uhum. Então, al final, eles son influencers para o ben ou para o mal. ¿No? Sim. Então, temos que intentar aproximar essas pessoas. E é um ponto que muitas vezes, quando a gente vai trabalhar numa empresa, a gente quer saber como é que é lá dentro. Como é que é. E essa pessoa contando e longe. Acho que aqui um adendo só rapidinho sobre o influenciador de empresa. Ele tem que ter liberdade para criar. Ele não é uma extensão do perfil da empresa, não é uma extensão do site. Claro que tem todas as coisas que a gente engloba dentro de uma política, mas ele precisa ter liberdade para contar como é o dia a dia dele. Eu vejo, às vezes, alguns casos, não, eu quero que você. Aí só posta artes prontas da empresa. Falei, seu perfil virou uma filial da empresa e não é isso, Não é isso. que a gente quer ver. A gente quer ver o ser humano, como é que é trabalhar naquele lugar. Mas a gente falou um pouco do ponto interno, agora eu vou puxar um pouco para o ponto externo, que é quando a gente precisa trazer de fora o que a gente precisa ter claro para trazer esse líder de fora. Tanto, peraí, claro a comunicação do que eu quero desse líder, do que eu espero, porque essa pessoa vai ter uma curva de aculturamento, ela vai ter que entrar na cultura da empresa que ela está entrando. O que precisa estar claro quando eu vou buscar alguém de mercado, Albert? Acho que a primeira... O que está no meu norte ali? Que seja mellor do que temos dentro. Perfeito. Ou seja, quando vamos fora é que para trazer aqueles perfis que realmente facen a diferencia. Uhum. Si no, non vale a pena. É mellor treinar a persoa dentro porque o proceso, como se fala, a curva de aprendizaxe, cultura, treinamento, investimento, é longa. Non tens a persoa formada até 12 meses, máis ou menos. Aos 3 meses, pouco tempo para saber se a persoa está funcionando. 6 meses já começan a ser un pouco, a entender un pouco do negocio. A un año já começan a ser un pouco autónomos. Então, temos que ver se dentro temos. Mas, sobre todo, cando vamos fora, entender por que non temos dentro.
como Bom está o ponto. nosso pipeline, como está o plano de sucessão, como está o nosso treinamento, como está a nossa formação, etc. Então, aqui é onde temos o... Porque, ao final, se uma empresa cresce moito, tu tens que ter gente boa abaixo para formar, para treinar, para subir. Porque se non sube de abaixo meu, eu non vou subir nunca. Então temos que crear esa cultura de pirámide para cima. Iso se cría desde baixo. Se buscas fora, desmotivas e frustras persoas que están dentro. Se não é um processo, se não há comunicação, se não é claro o Ten que ser porquê. transparente. Entón, por iso, buscar dentro motiva, crece, faz que sea empresa, faz que sean persoas. Então, sempre é moito mellor buscar dentro. Se acho falamos un pouco antes, mas compartíamos un pouco, non? Eu acho que, e, inclusive, né, eu estava recentemente conversando com uma empresa que era essencialmente familiar. E ela queria mudar a liderança, bem o case que você trouxe. E aí ela queria uma liderança, ela queria construir processos e uma governança mais rígida ali que precisava. E fazia sentido, porque eles estavam, né, pensando até em vender a empresa e tal. E eles foram buscar no mercado uma pessoa que ela realmente era bem com esse perfil, né? Só que o que acontece também, entre a cultura atual e a cultura desejada, tem a cultura possível, né? E Perfeito. esse indivíduo que a gente foi buscar no mercado, que era excelente e que era necessário, ele estava à frente, precisava ter uma transição. Então, eu acho que essa sensibilidade, né, de que às vezes a gente está olhando só para a estratégia, mas o que a cultura dá contra e fazer o movimento? Precisava de um meio termo ou um briefing, uma clareza do papel dessa pessoa, e acho que é um outro ponto importante. A clareza do papel naquele momento da organização. A gente vai chegar lá depois de um ano, mas quais são as etapas? Né? Porque às vezes já vem, já é o perfil da ruptura cultural. Aí a gente cria haters. Você joga o caos para dentro da sua cultura para lidar com aquilo. Então, acho que essa reflexão é muito importante. Apesar de a gente, quando buscar de fora, que é muito bom em alguns momentos, poxa, o que eu estou buscando é a gente também dar conta de lidar quando eu trouxer neste momento, ou eu preciso de uma transição? Mas tamén temos, eu entendo que tamén existen dos tipos de buscar fora. O cargo operacional, que ao final tú estás crecendo, precisas máis analistas, máis asistentes e vas buscando fora, non há aquela frustración que pode acontecer, mas cando já começas a buscar lideranzas, diretorías, C-levels, fora, ten que ser aquela transición ou aquela información moito transparente. Sim. Por Sim. que estamos trazendo de fora? Por que estamos trazendo fora e por que non estamos promocionando dentro? Unha coisa é a parte operacional, ao final crece a empresa, tens que crecer o teu cuadro de funcionarios a nivel horizontal, mas cando já vas á parte vertical, a parte máis de lideranzas, aquí é onde está moito tacto. Temos que ter tacto en fazer as coisas, non? E tem que ser claro com a pessoa que se imagina que seria Expectativas a realidade. pessoa natural a ocupar a próxima cadeira, o porquê ela ainda não está pronta, ou porquê não é o momento, ou porquê. Porque é ela que vai, a frustração maior vai ser dela. Se ela imagina que hoje ela é um gerente de tecnologia, estou chutando aqui, e então estamos trazendo um CTO. Por que ela não foi? O que faltou? Quais skills ela precisa desenvolver? Acho que isso que se... E non só isto, sino explicar o porquê, non? E formar a persoa, treinar a persoa para que o futuro teña. Explicar, dar un feedback. Hoxe en día as persoas ten moito medo de dar feedbacks. É un dos problemas que temos na empresa, é feedback. Eu acho que o feedback é importante. Oye, você non está nesa posición preparada porque falta inglés, porque falta ese curso, porque te falta esa posición, cualquier outra skills para poder ela asumir esa posición no futuro. E aí é um ponto, assim, como que a gente evita esse líder salvador de fora, que assim, já vi muitas situações Existe? tipo assim, não, vou trazer um ex-empresa tal, que eu fico, assim, ó, às vezes eu olho para algumas, eu sou ex, não sei o que, eu sou, tá bom, né, filho, bacana que você trabalhou lá, mas já tá no seu currículo, isso não te traduz, não diz para mim quem você é, o que você é capaz de fazer. Vou trazer alguém de tal lugar tentando importar a cultura daquele lugar ou os resultados daquele lugar na figura daquele líder. E acaba virando, nossa, vou trazer um líder salvador, ou vou trazer uma prata do mercado, um famoso... E que muitas vezes eu vou, talvez ser um pouco chato nesse ponto, que eu já vivi estruturas onde o líder funcionava muito bem, o gerente, porque ele tinha uma equipe muito boa de supervisores. Eu já tive uma gerente na época que eu era supervisor comercial. Eram 18 supervisores muito bons. Se ela não tivesse na operação, se ela tivesse ou não tivesse, mas para a organização era visto como ela era uma excelente gerente. E ela recebeu essa equipe de 18 supervisores, ela não formou. E aí eu fico pensando, se eu pego ela e digo, nossa, ela é uma excelente gerente, eu transporto
para uma outra cultura esperando a mesma coisa. Não vai acontecer. Ela tem as skills, ela é propensa a tudo isso, mas a equipe faz muita diferença no resultado. Então, só o ex alguma coisa não vai traduzir para o dia a dia, a gente importar esse líder salvador que vai salvar a empresa ou que vai revolucionar tudo lá dentro, se também a empresa não está pronta quanto cultura para receber esse banho de loja, digamos assim, com alguém de fora, né? Você vê isso nos treinamentos que você passa, Arão? Nossa, é assim, é frequente. Uhum, E aí, e geralmente quando eu vou fazer esses diagnósticos, esses briefings, de onde nasce essa ideia do líder, da liderança salvadora que vem de fora? Da não vontade de conversar internamente sobre as causas raízes que geraram essa questão. uhum. Então, ao invés de a gente ter um diálogo franco e profundo no board, gente, vamos lá, tal. Não, olha, se a gente trouxer uma pessoa, resolve. Peraí, mas o que que Estou nós, comprando a solução, né, gente? o que que nós, enquanto C-level, estamos reforçando, Uhum, né, que nos levou para esse resultado. Então, acho que esse é um grande ponto. E o quanto que é injusto, né, uhum, trazer uma pessoa, mas que ao mesmo tempo, o quanto que nós, enquanto sociedade, sempre buscamos um salvador, uhum. né? E que a gente tem que pensar sobre isso, né? Porque é isso, todo ídolo ele é falho em algum aspecto, né? Então, mesmo líderes que vêm aqui de estudos do mercado, que é importante, ele tem os seus pontos. Tem, ele vai ter que aculturar, ele vai Vai ter. ter. Você conhece, muitas vezes ali, você conhece um pouco do comportamental, o técnico, mas no dia a dia é isso que vai se manifestar de verdade. Bom, 100%, ¿eh? Líder salvador, que me digan dónde achan, porque es Uhum. difícil achar, ¿eh? O sea, Eu tô precisando de um lá. cuando, exactamente, un líder salvador al final ven para solucionar ya un problema que veo de raíz. O sea, un Uhum. problema, cuando viene una persona que nos falamos que van a salvar a empresa, va a salvar ese proceso, es porque realmente, como Dios o César, estamos sempre buscando solución, mas no buscamos a causa raíz. Onde está Uhum. o problema? Por que chegamos a este punto? Concordo tamén o que você diz, é moito fácil colocar unha persoa de líder se tem un time bom. Uhum. Al final, que falaba, un líder, ao final, são as persoas que fazem un líder. Isso, de novo. Pots trazer que ao top das galàxies, no? Com falan Uhum. vocês, as piques das galàxies, no? Como dicen aquí, ok? Mas a persoa, se non ten un time que aceita e aproxima a ele, nunca vai ser un bon líder. Pode ser o mellor dunha empresa e o pior da outra empresa. Uhum. Então, acho que o César deu na tecla. Causa. Onde está a causa? Onde É. temos o problema? Por que temos que trazer esa persoa? Que fizemos errado para poder Uhum. para chegar a esse ponto para trazer um líder salvador? E eu vejo também muitas vezes você contrata um excelente especialista, um excelente líder, mas o CEO, o dono da empresa, não deixa ele Crescer. trabalhar. Não deixa ele Esse trabalhar, na é outro verdade. problema. Que aí eu contrato um especialista, eu trago um diretor de RH, mas eu quero que ele faça do meu jeito. Então você não contrata essa pessoa, porque você não quer mudar. Você não... Isso acontece, acho que, bastante em empresa familiar, que acho que Não, e também existe aquele grandes empresas. sentimento muito forte, é meu, fui eu que construí, eu que tem que ser do meu jeito, senão não funciona. Precisa trabalhar o ego desse dono, desse CEO, muitas vezes, para que a liderança também consiga navegar para um outro momento de empresa. Você enxerga isso acontecendo ou é uma viagem, uma percepção minha, No, Albert? acontece, a experiencia dice que acontece, claro que acontece, no somente en empresas familiares, tamén en empresas corporativas. No final, muchas persoas non queren facer crecer a persoa Uhum, por medo a perder o emprego, o medo a que ocupen un lugar deles, no? Eso é moito antigo tamén, é. chegamos na historia, pero ao final, se tu faz crecer unha persoa e ten sucesor, o que faz é que você crecer e para outro patamar. Eso acontece, mas ao final o líder o que ten que fazer é criar a súa identidade e intentar criar os seus mecanismos para criar o seu legado, no? Nos falamos de legado nesse sentido. É, e acho que dentro do pipeline as pessoas conhecerem quais são os degraus que existem nessa escada. Quais são os degraus que eu posso ocupar? Se eu não sei, tipo, não. E o que que se pede para cada um desses degraus? Acho que é muito importante porque muitas vezes eu acho, na minha percepção, eu já sou um sênior. E será que eu sou sênior? Mas se você joga no chat GPT, ele vai dizer que você é sênior, porque ele adora concordar com você, tá? Então, não é um caminho. Mas dentro da empresa, o que se espera quando você é um analista sênior, por exemplo, para se tornar um líder? Peraí, o que que eu preciso desenvolver? Essas conversas precisam existir. Se eu sou um gerente e eu quero virar um diretor, quais os passos que eu preciso seguir? Precisa estar claro isso. E não é porque o RH sabe, que a empresa inteira sabe, que o diretor sabe, que ele vai cobrar a mesma coisa do
do liderado dele. Acho que voltamos num ponto que muitas vezes é comunicação e processo. Bom, E a gente tem um ponto interessante que você está falando. Em algumas empresas que trazem, né, um pouco mais do escopo do que se espera, eu vejo muito focado nas competências, nas capacidades. Uhum. E pouco conversa sobre a mentalidade que te pede no próximo pipe. Então é comum uma pessoa, ela está lá, mesmo não é especialista, já é coordenadora, ascendeu a gerente. Só que ela vai ter que lidar com áreas, Ela né, ganha uma... parceiras. Então, o bom relacionamento e o tráfego ali passou a ser essencial, coisa que talvez o coordenador não precisava. Dentro da célula dela dava conta. Então, eu acho que a gente precisa, com certeza, deixar claro as capacidades e competências esperadas, mas também ajudar essa pessoa a ter um nível de consciência, qual que é a mentalidade que vai precisar acompanhar isso. Que, inclusive, eu acho que é o grande pecado que alguns programas de liderança fazem, que é trabalhar só no nível de competência. E não trabalhar no nível de mentalidade para que a gente possa ter as competências, né? Então, acho que às vezes as coisas se invertem. Você vai subindo, vai expandindo o olhar, que eu digo. O supervisor olha para uma equipe. O coordenador, às vezes, olha para um turno. O gerente olha para uma operação. E aí você vai subindo. Essa mentalidade precisa mudar, a forma de comunicar, percepção do todo. Acho que comunicação. Acho que a gente peca muito em comunicação, porque para evitar conflito, eu gero um confronto. Tem, inclusive, um conteúdo que vai rolar daqui a pouco sobre isso. Eu vou evitando o conflito até que aquilo se torne um confronto perante as pessoas. Então, acho que a gente preparar a estrutura dessa empresa para tanto receber gente de fora ou ser claro por que não foi alguém de dentro. Acho que cada vez mais as pessoas querem, muitas vezes, ascender e ela entender que talvez não é o momento, ser claro de dar um feedback de verdade. Não é um feedback, não é teu momento e acabou. Para também sair daquele lance da preferência. Ou alguém perguntou aqui no chat sobre o líder informal. Ele é um possível próximo líder? Sim. Ele já está manifestando, ele já conquistou a referência, que é o principal ponto de ser exemplo para os outros. Agora a gente precisa moldar o que esse líder informal precisa para se tornar um líder de verdade. Eu vou puxar para a nossa próxima perguntinha aqui. Quais os indicadores? Agora vamos lá para indicador, dinheiros, né? Como que a gente mensura se o pipeline interno ou externo está funcionando de forma consistente e gerando um impacto real no resultado? Como que eu olho para isso e mensuro se ele está saudável, se ele precisa de ajuste ou se joga tudo no lixo e começa de novo? Como é que você olha hoje lá na Deco, Albert? boa pergunta. Eu acho que há dos indicadores que eu me identifico quando estás fazendo um bom pipeline ou não. És primeiro o turnover e o tempo de vaga aberta. Se você está 6 meses para poder preencher una vaga, realmente o teu pipeline está bastante ruim. Então, tens que... E sobretot, o turnover de pessoas que están saindo, ¿no? Então, acho que son dos indicadores, debe ter outros, con certeza, mas eu me identifico moito con esos dos indicadores, porque ao final tu tens unha lista de persoas, buscas, fas hunting, tens un time focado en buscar aquel perfil, mas non achas a persoa. Entón, tens que reflexionar. Por que non achas a persoa? Realmente estamos buscando as persoas certas? O salario está acorde a faixa... Eu fiz uma descrição de vaga aderente ao que eu estou contando. Fiz, exato. Ou eu não entendi o que eu quero o gestor que está buscando essa posição. Possivelmente o problema vem de nós e não vem dele. Ou ele não soube explicar a comunicação como ele quer que procura para essa posição. Não? Então, hoje em dia, vários fatores, mas acho que o turnover e o tempo de vaga aberta, o tempo de vaga para repor essa posição, são dois indicadores bons para saber se tens um bom pipeline. Não? E eu vou lançar um desafio agora para quem está assistindo a gente. Separa turnover e tempo de vaga aberta da liderança do talento. Separa para você ver. Para você entender como é que está teu pipeline. Que se você olhar tudo no mesmo bolo, você vai ver que o tempo, às vezes, de cumprir uma vaga operacional é muito mais rápido que o pool de pessoas. E o processo de contratação, normalmente, é mais fluido porque depende de menos alçadas. Quando você vai para uma liderança, às vezes o gestor vai entrevistar, o CEO vai passar por etapas mais críticas, às vezes é uma vaga confidencial, que o povo adora criticar, a vaga confidencial. Gente, vocês não entenderam muitas vezes que a pessoa... Eu não posso falar que eu estou abrindo uma vaga de diretor de RH na Deco, porque quando vê o Albert está vendo lá que eu abri uma vaga de diretor de RH da Deco, entendeu? Então, a gestão é prevenindo uma crise que poderia acontecer. Então, o desafio aqui é separa essa análise,
Ontem eu fiz uma provocação para separar o NPS do colaborador, para olhar o NPS também dessa liderança de forma separada, para a gente olhar quebrado mesmo, porque são realidades diferentes, cobranças diferentes. E aqui eu vou pedir para você olhar quanto tempo você demora para fechar uma vaga de liderança quando você abre. Quanto tempo, quanto custa esse tempo dessa cadeira vazia? Que eu estou puxando muito que a gente começar a trazer para dados de dinheiro, que aí a gente conversa a linguagem do board, porque o board quer... Aí o turnover está explodindo em 30%. Quanto custa isso? Muito. Então, quantifica. Ontem eu fiz até um cálculo aqui com o pessoal. Ah, mas o líder bate 150% da meta. Ok. Agora, a rotatividade do time dele, como é que tá? Vai botando na ponta da caneta. Ele produziu, vamos lá, 1 milhão no mês com a equipe dele, mas com afastamento e rotatividade ele custou 1,5 milhão. Será que alguém está fazendo esse cálculo? Acho que não, e muitas vezes, por isso, líderes não corretos se mantêm na posição onde estão. Mas, voltando aqui só, fiz o parênteses, voltando aqui com o César, o que você olha que é um pipeline saudável? Como que a gente olha para esse pipeline para dizer, está funcionando? Eu acho que um sintoma, acho que nessa esteira aí, é, por exemplo, quando a gente abre uma vaga, o nível de urgência que a liderança pede para preencher essa vaga. Uhum. E previsibilidade. Ah, pastelaria, né? Preciso para Tipo, segunda-feira. olha, aconteceu. Eu falei assim, não, peraí, mas eu preciso hoje preencher, eu preciso rápido e tal. E a gente sabe que se a gente contrata muito rápido, a tendência é a gente acabar não Pô, olhando a gente todo, come etapas, né? mas comer etapas. Então, eu acho que tem muito. Às vezes eu preciso repor aqui meu head. Peraí. Isso já não estava, você já não estava planejando que tem um ciclo, né? Porque às vezes existe um ciclo, né? A gente, facilitador da crise, facilitador mesmo tem um ciclo ali, um tempo de anos que de repente a pessoa cansa um pouco de viajar, quer ficar mais em casa, a gente já imagina que isso vai acontecer. Isso é previsível. Mas qual que é o nível de previsibilidade que nós temos para poder, depois quando a gente vai colocar até um parceiro externo ou interno, que a gente tenha tempo para isso. Então, isso para mim é essencial que a gente não fique trabalhando com, eventualmente, lógico, um susto aqui e lá, mas se é o tempo todo com pressa, urgência na vaga, temos aqui uma questão. E aí um outro cutuque aqui, uma outra chinelada, gente. A demissão de uma liderança não é, tirando uma situação de crise, ela não é decidida de uma semana para outra. Eu acho que temos que separar o que é a baixa voluntária e a baixa involuntária. Não? Então, quando é uma baixa voluntária, podemos planejar, porque a pessoa mora longe, está insatisfeita e tu sabes que essa pessoa, no final, vai sair em algum momento. Mas é poucas pessoas que você... Um dia para outro vem uma pessoa e diz, vou à empresa X, me ofereceu mais e eu vou embora amanhã. Então, aqui tens um problema na crise, pode ser maior, pode ser menor, mais operacional, menos operacional, e depois estás involuntárias que têm que ser planejadas. Às vezes não temos planejamento para isso. Queremos fazer un desligamento, mas não. O que falavas antes sobre indicadores, eu gosto muito de indicadores, tomo decisões a través de muitos indicadores. Este ano, nós, por exemplo, tivemos uma redução máis de 25% de turnover que nos fez crecer máis de un 30% na organización. Porque tú estás seniorizando as persoas. Más tempo fican, máis seniors son. E máis efectivas traballan na empresa. Então, baixar a turnover, ao final, há un custo económico, un custo de dinheiro, mas sobre todo o ROS que ven depois, o que você non ve, por ter persoas que duran máis tempo, están máis tempo na empresa, que están engajadas na empresa. No? Ao final é engajamento. O nosso traballo de RH, ao final, é engajar, formar, treinar, ter um bom pipeline, que não sempre é possível. No final da história, a rotatividade é um custo altíssimo. Muito. E eu não estou falando só de rescisão. Não é o custo de... Não é rescisão. Não é a rescisão. Estou falando de tempo para você encontrar a pessoa, o tempo para ela rampar, para ela performar. E aí até o ponto de seniorizar. O ponto que ela senioriza é onde ela está pronta para entrar num pipeline ou ser considerada para aquilo. Então, de novo, não é decidido de uma hora para outra que eu vou desligar um diretor, que eu vou desligar um gerente. Isso é um tempo que alguém foi analisando até chegar ao ponto de falar assim, Albert, eu vou desligar meu diretor de TI, eu preciso repor essa pessoa. Quando? Semana que vem. Falei, tá fácil a vida, não funciona assim. Essa pessoa também que demanda a vaga, ela precisa ter essa consciência de que demanda tempo. Se ela quer uma pessoa... Encontrar alguém só para colocar naquela cadeira, super a gente encontra. Agora, alguém dentro do que a gente espera de conhecimento, comportamento e tudo mais, demora tempo.
Então, a galera de trás que demanda a vaga precisa ter noção de que demanda tempo para você encontrar a pessoa. Se é uma vaga mais crítica, demora mais tempo, porque você vai ter que ir meio que no. Digamos que na internet tem a Deep Web, ali no RH a gente vai ter que ir no Deep Recrutamento, que você vai ter que ir por baixo dos panos encontrando pessoas sem tornar isso muito público. Então, vamos lá, gente. Quais são os sinais que a gente precisa ter que para construir esse pipeline daqui 3 meses a pessoa não está performando? Eu já tenho que estar procurando muitas vezes agora, ou olhando internamente. Uma das coisas que também as empresas pecam é não atualizar o dado do funcionário. Basicamente, você olha para os documentos do funcionário, os dados que estão na pasta, são atualizados de quando ele foi contratado. Ele fez uma pós-graduação, um mestrado, ou tipo, agora ele virou um ninja da IA e você nem sabe. E você está procurando um engenheiro de dados, um engenheiro de prompts no mercado, sendo que às vezes está sentado dentro da sua empresa, simplesmente porque você não atualizou, não tem uma política de atualizar competências de uma vez por ano ou cada 6 meses, que a pessoa vai lá e coloca, vai subindo as informações dela, e você tem um novo pool de talentos dentro de casa que muitas vezes não tem consciência nenhuma disso. E é até engraçado que eu vejo alguns casos de recrutamento, estou procurando alguém fora, quando vê alguém da própria empresa, submete na vaga, fala, oi, peraí, não me enxergaram aqui dentro? Como assim eu estou pronto para isso? Você vê acontecer muito essa falha também no processo de mapeamento interno? Você enxerga isso, César? Eu enxergo, e ainda, além da falha que seria estrutural, eu trago a falha também. Às vezes a pessoa não se sente à vontade para aplicar numa vaga Uhum. de uma outra área, porque é uma traição com a minha liderança. Ah, sim. Então, Não. as coisas subjetivas. A gente monta um processo, tem visibilidade, mas, poxa, como é que ele vai pensar? Eu penso que uma relação saudável, ela não termina assim unilateralmente. Uhum, As duas partes entendem que é o melhor para o indivíduo. uhum, Então, muitas vezes, poxa, eu mesmo vou ser o patrocinador enquanto liderança para que o meu liderado vá buscar uma nova posição interna. Então, eu acho que. E aí a gente fala sobre mentalidade. A uhum. gente tem um processo de comunicação interessante, que tem visibilidade da vaga, atualização de currículo, mas qual que é a mentalidade dessa movimentação interna? Qual que é o meu apetite para ver, de repente, uma pessoa que você lidera está até numa posição que você acha até mais atraente que a sua, Uhum. mas qual o seu papel de liderança? Então, aí que a gente precisa trabalhar a mentalidade, senão não vai gerar suporte só para o processo. E aí vai gerar ruído e a gente Bacana. tem os casos de família dentro da empresa, né? A rádio corredor funciona muito bem. No, 100%. Nos teníamos este problema. Que a gente, por traição, não querían se candidatar. Então, criamos un sistema de comunicación interna onde as persoas se candidatan a vaga e va directamente a falar con a persoa, o líder final, Uhum, sin pasar pela liderança. Então, ao final, se a persoa es aceita, há entre recursos humanos para mediar ese conflicto entre lideranças. uhum, Então, criamos ese proceso, está funcionando ben, porque ao final queremos que as persoas cresçam, sin medo, uhum. no? na organização. Mas deu trabalho, É deu isso. trabalho. Aqui um bom ponto do Albert, tá? Mediar, não resolver. O RH media. Não pega isso pra você. Aí eu sou o salvador da pátria. Eu vejo muitas vezes, não, eu tenho que ir lá resolver. Não, não é você que tem que resolver. Não é você. Você vai mediar, você vai ajudar ali no meio do campo entre os dois líderes, mas quem tem que resolver são os líderes. Vão parar de delegar coisa de liderança para o RH fazer, porque é muito confortável para o líder. Ah, eu não quero liberar o outro, eu quero a outra pessoa. Eu já vivi um processo que eu esperei 3 meses para ser liberado para outra área, porque a minha chefe não queria liberar. Então, simples. Simples. E ela me viu o processo inteiro. Ela não buscou outra pessoa. Eu naveguei num processo seletivo de 3 meses. Em 3 meses, ou ela acreditou que eu não ia passar, ou ela, tipo, vou correr o risco. Aí no dia que saiu o resultado, ela não consigo liberar ele antes de 3 meses. E a outra área estava precisando de mim. Então, Eu sempre digo, imagino que o público uhum, es de RH, e eu digo para vocês, uhum, sobre todo para vocês, o RH ni contrata, ni demite. Nós uhum. acompanhamos e mediamos situações. Perfeito, perfeito. É para o mensagem. Eu acho que tem um bom ponto sobre RH, sim. A gente na esteira, assim, o RH estratégico e tal. Uhum, E eu acho que esse é um bom ponto. E também tem um conteúdo do próprio RH de sustentar um pouco o desconforto dessa liderança. Eles são adultos.
Então, Eles têm que resolver. eles terem conflitos até um certo ponto. Confrontos não, a gente não quer, mas um certo nível de conflito Normal. É faz saudável. parte, é saudável. Às vezes não vamos resolver e aí também entra como salvador da pátria, mediei, resolvi. Não, deixa dar um pouquinho, mas está dando. É o clima. Faz parte do clima, ó, esse storm. Para a gente aprender. Então, acho que também tem esse chamado, assim. Às vezes o estratégico deixa um pouquinho. Deixa eles se entenderem. Deixa adultos serem adultos. Deixa adultos serem adultos. E aí é o ponto que eu bato muito, que é quando o povo fala assim, ai, quem cuida de quem cuida, porque o RH cuidar de pessoa. RH não é babá, gente. Isso. A gente não é babá. Vamos parar com essa história. Tira Aí minha quem palavra. cuida de quem cuida. Fala, pelo amor de Deus, chega a dar uma revirada de olho que eu enxergo meu crânio. Quando eu vejo quem cuida de quem cuida. Mas, gente, o papo terminou, nosso tempo. Acho que foi muito produtivo aqui. Sem Acho que a dúvida. gente trouxe muitos pontos que a galera do chat está super movimentada aqui, falando muito sobre as coisas. Galera, quer continuar o papo com eles? Vai lá, tormenta a vida deles no LinkedIn, procura lá Albert Hernandes lá no LinkedIn, procura César Arão e manda mensagem, continua a conversa. Mas respeitando o tempo também da pessoa, não espera que seja tipo bate e volta ali, não é resposta em tempo real. Mas a conversa continua e principalmente a provocação de que o pipeline precisa, principalmente de comunicação, de estrutura, de maturidade que a gente precisa ter das pessoas. E acho que uma série de outros insights que saem desse conteúdo. E a gente termina exatamente fazendo uma ponte para o próximo. Que o próximo conteúdo é sobre conflito. Se eu negligencio, se eu medio, o que eu Olha. faço. E aí é com a Ana Cláudia, a diretora de RH, gerente de gente da Solids, que é a nossa parceira. Legal. E aí esse é um papo gravado, tá, gente? Então eu vou dar um tempinho aqui. É um papo gravado, mas tá super aderente com o que a gente tá batendo papo aqui. Então, meninos, obrigado aí pelo papo. Acho que enriqueceram demais. A gente se encontra, vou encontrar os dois no RH Summit. Então, se Certeza. você também estiver no RH Summit, você vai encontrar eles pelos corredores. Com Pode certeza. puxar, vem cá, peraí, eu vi aquele conteúdo seu. Me ajuda com tal coisa? Acho que vamos trocar. Acho que networking é muito positivo. Mas muito obrigado pela parceria e pela troca nessa mesa. Obrigado pelo convite. Pessoal, veio o conteúdo gravado, mas não sai daí. E lembre-se, está rolando aqui em cima o RH Awards, que a gente vai premiar algumas pessoas e soluções do mercado de RH que estão revolucionando não RH de recursos humanos, mas de resultados humanos, que é assim que a gente vai passar a se referir a partir desse ano. Rola o conteúdo gravado e daqui a pouquinho eu volto com outra roundtable sobre o impacto financeiro da liderança. Até mais.